É, mocidade, é isso mesmo que vocês leram aí no título do vídeo. Não é clickbait, não. Sim, os eventuais, os possíveis rebaixamentos de Flamengo, Santos e São Paulo nos campeonatos regionais podem sim salvar não só os próprios campeonatos estaduais, mas também o campeonato brasileiro. Meu nome é André Guterres, eu sou o Jogador Asmático. Você já me segue lá nas outras redes, já vai deixando o like para nós no vídeo, se inscreva no canal, dá um confere aí se você já é inscrito. Se não for, aperta ali o botãozinho de se inscrever, não custa nada, não paga nada e você fortalece a nossa caminhada. É isso aí, mocidade. Sem mais enrolação, vamos direto pro assunto. Todo mundo sabe que campeonato estadual só existe aqui no Brasil. Na Inglaterra não tem, na Espanha não tem, em Portugal não tem, na Itália não tem, em lugar nenhum do mundo. É só aqui no Brasil que existe o raio do campeonato estadual. Mas por quê? Galera, vejam bem, o Brasil é um país continental, é um país gigante. E todos nós brasileiros sabemos aí que as nossas estradas até hoje, 2026, são extremamente deficitárias e que a nossa linha férrea, então, nem se fala. Agora você imagine essa situação que hoje já é extremamente ruim lá no começo, lá nos primórdios do futebol. Pois é, galera. Como que os times iam se deslocar, né, sair daqui do Paraná para jogar lá em Belém do Pará contra o Clube do Remo naquela época? Era extremamente difícil. Por isso, no futebol brasileiro se consagraram aí os campeonatos estaduais, que era uma forma de disputa de campeonatos que eram válidos, que eram muito interessantes, muito disputados, tecnicamente falando, naquele determinado contexto. Porém, as coisas evoluíram, mesmo que não sejam ainda as ideais, mas principalmente a aviação, e atualmente os campeonatos estaduais são extremamente desnecessários. Eles só servem para dar calendário para os times considerados menores e que eventualmente aí, não conseguem uma vaga para pelo menos a Série D do Campeonato Brasileiro. Solução para esse problema: deveria ter mais edições, mais séries do Campeonato Brasileiro, mas não tem. Houve aí uma alteração no calendário para agora, para o ano de 2026, que gradualmente vai ter mais vaga na Série C, na Série D, mas ainda não é o ideal e os campeonatos estaduais continuam sendo um grande entrave no calendário do futebol nacional. E agora, o que era para melhorar parece que na prática aí piorou, porque os campeonatos estaduais perderam datas, ficaram mais enxutos e na maioria deles, se é que não em todos, há uma linha muito tênue entre a zona do rebaixamento e a área de classificação. E é o que nós estamos vendo aí no Campeonato Carioca, no Campeonato Paulista, e no Campeonato Paulista isso é mais acentuado ainda. E gigantes do futebol nacional estão correndo risco sério de rebaixamento nos campeonatos estaduais. São eles aí, Flamengo, Santos e São Paulo. E por que é que eu coloquei no título do vídeo que, sim, o rebaixamento desses três gigantes pode salvar os campeonatos regionais e também o calendário do futebol brasileiro? Ah, só abrir um parênteses aqui que eu esqueci de falar antes. Por que ainda existem os campeonatos estaduais? É simples, vou ser bem papo reto aqui, ó. Porque o peso dos votos das federações estaduais nas eleições da CBF é de 3. É isso mesmo. As federações têm voto com peso de 3 pontos, os clubes da Série A com voto de peso 2 pontos e os clubes da Série B com voto de peso 1 ponto. Né? Então é extremamente uma questão de jogo de interesse político. Fecha o parênteses. Muito bem, então voltando à linha de raciocínio, temos aí esses 3 gigantes correndo risco sério de rebaixamento. E sim, seria muito bom que os 3 caíssem. Eu sei que é muito difícil, né? Sei que agora, na hora de decidir, vão tirar os times principais da pré-temporada para colocar, para tentar decidir aí no campeonato estadual, né? No campeonato carioca ainda tem o famigerado Torneio da Morte, que já existiu em vários campeonatos, e tentar salvar as coisas. Mas sim, existe o risco e vamos se unir aí, mocidade, vamos torcer para que pelo menos um dos 3 caia, né? Seria maravilhoso, seria um cenário ideal se os 3 caíssem: São Paulo, Santos e Flamengo.
É muito difícil, mas pode acontecer. E por que isso seria a solução? Porque só desse jeito, só com 3 times grandes caindo, ou pelo menos um deles caindo, embora eu acho que, assim, se cai só o Santos, por exemplo, ele não ia ter tanta força política como tem São Paulo e Flamengo. Mas, de fato, aí com a queda de 1, 2 ou até mesmo dos 3, aí sim a CBF faria alguma coisa para solucionar de vez esse problema aí dos campeonatos estaduais, que continuam aí sendo um entrave no calendário do futebol nacional. Vocês veem os times principais, né, os times maiores, vão colocando time sub-20, time alternativo, sub-23, seja lá qual for a nomenclatura, aí tentam fazer uma pré-temporada com o elenco principal, que continua sem o tempo ideal, ou seja, né, se não tivesse o campeonato estadual, os times com vaga nas divisões de campeonato nacional estariam fazendo aí uma pré-temporada decente. Ou se pelo menos os campeonatos estaduais fossem destinados só às equipes que não têm nenhuma divisão nacional. Mas segue na insistência, segue na teimosia, e o pior, o agravante é que agora, daqui a pouco, no finalzinho de janeiro, já vai começar o Campeonato Brasileiro. Então nós vamos ter aí o Campeonato Brasileiro começando, concomitantemente ao Campeonato Estadual. Então muitos times aí lutando contra rebaixamento, aí, no caso, esses 3 gigantes aí, que é de interesse nacional, né, e é lógico, né, que o torcedor do Flamengo, do São Paulo, do Santos não vão querer que os seus times sejam rebaixados no Campeonato Estadual. Mas, se forem, não vai ser o fim do mundo, não vai acabar o Santos, acabar o São Paulo, acabar o Flamengo. E o resultado que só com esses rebaixamentos aí viria, que seria de fato tomar uma medida para que realmente desse um jeito aí nos campeonatos estaduais, né, no Brasil, isso realmente iria acontecer. Uma outra possibilidade, uma outra solução para o problema, já que a CBF insiste em não acabar com os estaduais por causa desses interesses políticos, e já que não criou mais divisões para o Campeonato Brasileiro, poderia fazer um estadual aí que se arrastasse aí durante quase o ano inteiro, ou que começasse em março, e aí fosse se arrastando lá até o final do ano, em que os times que não têm divisão nacional tivessem sempre semana inteira de treino, daí para jogar só final de semana, eventualmente não tivesse uma rodada em algum final de semana, tivessem 2 semanas de treino, e aí lá no final do ano, né, já que gostam tanto de priorizar só os clubes grandes, aí os clubes grandes entrassem nas fases finais, já mata-mata, dos estaduais. Enfim, são ideias, né? A gente vê aí diariamente excelentes ideias. Eu, óbvio, né, que estou dando as minhas aqui porque eu gosto das minhas, você pode discordar delas aí nos comentários, pode colocar as suas, juntar, né, umas ideias de um com de outro, aí, porque eu vejo muitas ideias boas todos os dias aí na internet, você com certeza que está me assistindo deve ver também, e parece que só não vem ideia boa da CBF e dos próprios dirigentes dos clubes grandes aí que acabam assinando embaixo e se submetendo a esse campeonato maluco que continua cada vez mais inchado. Bom, é isso aí, mocidade. Deixa a sua opinião, se concorda, se discorda, não tem problema. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like pra nós, tamo junto e até a próxima!